Oi, oi, meninas! Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei qual horário você vai assistir o vídeo, mas nós estamos indo para o terceiro vídeo do nosso projeto Mulheres Inspiradoras. E hoje a gente escolheu, né, o texto de Lucas, capítulo 10, e eu vou ler um pedacinho a partir do 38. Hoje a gente vai falar sobre Maria e Marta. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Essa é uma reflexão muito profunda, olhar, né, ler esse texto. E você vê que são poucos capítulos, mas tem um ensinamento absurdo. Situando um pouquinho, eles eram da cidade de Betânia. Essa Maria e essa Marta, elas eram as irmãs de Lázaro, tá? Então, assim, uma coisa que é muito importante a gente levar em consideração é que aqui a gente não tem como medir o amor delas por Jesus, porque ambas amavam Jesus intensamente. Cada uma de uma forma, cada um de um jeito, mas a gente não pode aqui dizer que Maria amava mais do que Marta ou que Marta amava mais do que Maria. E uma coisa também que a gente tem que mencionar é que os três irmãos, né, tanto Marta quanto Maria quanto Lázaro, eram muito amados por Jesus também. Lá em João capítulo 11, verso 5, a gente consegue ver isso, que Jesus amava muito Marta, Maria e Lázaro. Então, olhar toda essa situação, em primeiro lugar, a gente vê que uma situação em que Marta, ela era a anfitriã da casa, né? Pela forma como é citado, que o nome de Marta sempre vem citado primeiro, a gente presume, né, que Marta seja a irmã mais velha da casa, né? Logo, a gente espera dela, de fato, um posicionamento realmente de dar as diretrizes, de dar o direcionamento, né, e de organizar a situação. Ela era extremamente caprichosa, ela era muito organizada, tá? E, como eu disse, aparentemente a mais velha. E uma coisa que eu acho muito interessante analisando, né? O texto vai mostrar que quando Jesus chega, né, e ele está ali falando, Marta ela começa a se envolver com inúmeras coisas e Maria senta ali aos seus pés para ouvi-lo. E o primeiro pensamento que vem na minha mente é: quais são as prioridades que a gente tem tido, né? O que será que a gente tem escolhido? Todas as duas partes elas são importantes, né? Tanto trabalhar para o Senhor, quanto ouvir o Senhor, estar aos pés do Senhor é importante. Só que a gente não pode se esquecer que há uma escala de prioridade. Por que que essa história, né? Jesus ele vai advertir a Marta com tanto amor, com tanta gentileza, mas ele vai lembrá-la que estar em comunhão com o Senhor, estar aos pés do Senhor, na escala de prioridade, está muito acima do que simplesmente servir ao Senhor, tá? E uma coisa interessante é que Marta, quando ela vai indagar, ela se acha, não se passou na cabeça, não passou pela cabeça dela que Maria poderia estar certa. Ela simplesmente se sente incomodada na situação. E uma coisa que chama muita atenção é porque ela não só chamou a atenção da irmã, mas ela também chamou a atenção de Jesus como se ela tivesse, né, esse poder e esse direito de chamar a atenção de Jesus. Você não se importa? Isso não te passa que ela deveria estar me ajudando? Né? E Jesus olha para ela e com toda a gentileza, né, que lhe é peculiar, ele vai e adverte ela que Maria havia escolhido a melhor parte. E aí vem um pedaço do texto que eu acho incrível, quando ele fala assim: e esta não lhe será tirada. Então, algo que me chama muita atenção é o seguinte: ela estava fazendo algo bom, ela estava querendo dar o melhor ao Senhor e à sua comitiva que estava com ele. Ela queria servir com o máximo que ela tinha e o que ela podia. Só que muitas vezes
o nosso excesso de vontade de fazer tira a gente alguns pontos importantes que o evangelho ensina. O primeiro, aqui ela queria dar o melhor e ela simplesmente vem com uma fala irônica, reclamando e questionando a irmã, maldizendo ela, chamando, né, como se ela fosse uma preguiçosa. Então, quantas vezes a gente tá, e a gente, não, eu sou uma serva do Senhor, eu amo o Senhor, e eu trabalho na igreja, e eu sou líder disso, líder daquilo, eu trabalho com isso, aquilo, outro, e aí às vezes eu vejo alguém não fazendo como eu faço, porque toda pessoa agitada quer que todo mundo seja agitado igual a ela, né? E a gente fica julgando, e a Bíblia fala que a primeira coisa que a gente tem que fazer é amar o nosso próximo. A nossa responsabilidade para com Deus ela é individual, cada um dá conta de si para Deus. Eu não tenho como dar conta de vocês. Vocês, cada uma vai dar conta de si. O que eu posso fazer é ajudá-las, aconselhá-las, trazer uma palavra de incentivo, de motivação, como eu estou fazendo, mas eu não posso ser responsável pela vida de vocês. Eu não tenho condições de fazer isso. Então eu não posso simplesmente me achar no direito de julgar aqueles A ou B. Quando eu vou fazer, quando eu vou servir ao Senhor, eu preciso dar conta do meu coração. Quantas vezes na igreja eu estou fazendo inúmeras ações, inúmeras tarefas e eu vejo pessoas que tinham competência e que poderiam estar ali fazendo. E às vezes no meu coração começa a vir aquele sentimento, poxa, fulana podia fazer e não está fazendo por quê? E na mesma hora o Espírito Santo me incomoda, cuida de si. Ama aquela pessoa, continua cuidando dela, mesmo que ela não queira fazer. Você faz por quê? Você faz porque você quer palminha pelo que você está fazendo? Ou você faz porque você me ama e porque você entende que é pro reino? Então, primeiro passo da situação ali de Marta que me gera um certo mal-estar é esse. É o excesso de serviço dela fazer com que o coração dela fosse infiltrado com raiva, com ironia, né? Quando ela vai falar, ela fala de uma forma irônica. As nossas ações, o nosso serviço para o Senhor, ele precisa estar pautado no nosso amor ao Senhor. Não importa se as pessoas vão fazer, não importa se as pessoas estão agindo também, se elas estão fazendo ou se elas estão só sentadas. Existem inúmeras pesquisas que mostram que se você for pegar 100% da igreja, deve ter uns... Eu não sei dizer nem uma porcentagem, mas não deve passar de 30% de pessoas que realmente pegam as coisas para fazer, que se dedicam para fazer. A maioria é espectador, que entra ali, assiste o culto, consome o culto e vai embora. Mas se eu pautar o meu serviço ao Senhor pelo que os outros estão fazendo, eu estou fadada a sofrer. Eu tô fadada a definhar na minha fé. Porque eu não faço por que os outros fazem. Eu faço por amor ao Senhor e é por Ele que eu continuo fazendo. Então, olhando essa situação da Marta, por mais que ela tivesse achando que estava sendo de fato injustiçada, ela não estava olhando só para ela. O grande erro dela foi ela começar a olhar para o outro. Ela poderia ter continuado ali fazendo o seu trabalho e falar, não, eu vou dar o meu melhor. Independente se Maria não quiser dar, mas eu vou dar o meu melhor, porque eu estou servindo ao meu Senhor. Eu estou servindo a Ele, dando o que eu tenho de melhor. Sabe, ela poderia ter feito isso, mas aquilo, esse sentimento de ser injustiçada, que tem muito dentro da igreja, né? As pessoas sempre se sentem muito injustiçadas, só eu faço, só eu que chego cedo, só eu aquilo, só eu... Vamos parar de olhar para as pessoas e vamos olhar para o que a gente está fazendo. Você não faz pelas pessoas, você faz por amor ao Senhor. Então, esse sentimento de injustiça, de que ela tinha que me ajudar, né, fez com que inúmeros sentimentos ruins despertassem no seu coração. E acabou, né, de certa forma, ela julgando as intenções do coração da sua irmã também. Maria, ela queria ouvir Jesus. Ela escolheu estar ali. O que Marta fazia era bom. O que fazia Maria era melhor. O próprio Jesus fala, ela escolheu a melhor parte. E aí entra um ponto muito importante que eu queria falar com vocês. A sua comunhão com o Senhor, o seu ouvir a Deus, ele não pode ser menos importante do que o seu serviço ao Senhor. A gente tem a grande tendência de cair no ativismo, excesso de atividades, mas minhas irmãs, se por algum motivo você só tem trabalhado e não tem tido comunhão com o Senhor, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado.
Para ouvir ao Senhor, para ouvir os direcionamentos do Senhor. Deus, ele prefere a sua comunhão do que o seu serviço. E aí entra o ponto-chave, que se você tem comunhão, o serviço ele é automático, ele flui naturalmente, independente se os outros estão fazendo, independente se as pessoas estão fazendo também, mas porque eu tenho comunhão com o Senhor, eu quero servir ao Senhor, e isso aí é um ciclo que vai mexendo. Não tem para onde fugir. Então, preste atenção, analise hoje, acabando de ver esse vídeo, analise a sua vida e veja, será que eu tenho só trabalhado para o Senhor? Eu tenho só servido? Eu tenho só dado as minhas mãos? Ou eu tenho parado para ter relacionamento com o Senhor? Eu tenho parado para ouvir o que Ele tem a dizer? Eu tenho gastado tempo sentado aos pés dEle, olhando e ouvindo e prestando atenção? É muito engraçado como a cultura, né, a cultura religiosa, ela impulsiona a gente para trabalhar. Quer ver um exemplo simples? Se você chega na igreja, né, e aí você vê seu pastor meditando e orando. O que a maioria das pessoas vão virar e falar assim: poxa, mas o pastor ficou praticamente o dia inteiro lendo e orando. Gente, tanta gente para visitar, tem um monte de idoso na igreja precisando visitar, um monte de coisa para fazer, tem que ver isso, tem que ver aquilo outro. As pessoas elas não conseguem enxergar que tempo com Deus, ele é primordial para a vida de um cristão. Essa cultura nossa de só achar que trabalhar é o que agrada o coração de Deus não é real, tá? Então, Maria, ela escolheu a melhor parte. O coração humilde e obediente, ele é muito melhor para Jesus do que uma casa arrumada. Então, para agora e analisa a sua vida. Quais tem sido a sua prioridade? Você tem gastado tempo com Deus? O serviço que você presta ao Senhor, ele não é mais importante que a sua adoração. A sua obra, ela não é mais importante. A gente precisa parar de inverter as coisas. Ser é muito mais importante do que fazer. E eu anotei aqui uma coisa que eu achei bem interessante, que é assim, ó, servir a Cristo não pode substituir a comunhão com Cristo. Não troque, não inverta. A sua comunhão é mais importante do que o seu serviço. Carla, você está dizendo que eu tenho que parar de trabalhar na igreja? Não, não é isso. O que eu estou falando é que se você só trabalhar e não tiver relacionamento com Deus, não adianta de nada, porque você está fazendo para se vangloriar ou para poder encher seu tempo, para não estar em casa, ouvindo o marido, ouvindo o filho. Agora, quando você tem comunhão com Cristo, quando o seu coração está cheio dele, você gasta o seu tempo sim servindo, mas com o coração apontado e direcionado para o lugar certo. Porque quando a pessoa ela só trabalha, quando a pessoa ela só serve e não adora e não tem comunhão com o Senhor, ela fica cansada da obra e cansada na obra. Então, às vezes, o seu cansaço de servir ao Senhor é porque está te faltando tempo com Deus. É porque está te faltando tempo de comunhão com Ele. Preste atenção se você não está caindo no ativismo e deixando a melhor parte de lado, que é parar para ouvir o Senhor. Quando a gente ouve o Senhor, Ele é capaz, Ele tem poder de agir e nos ajudar a resolver as coisas mais rápido, de forma mais certa. Às vezes a gente vai, tenta fazer e não ouve. A gente vê, né, quando os pescadores estavam jogando a rede para um lado e não pescava, e não pegava, Deus virou e falou assim, ó, joga para o outro lado. E eles pegaram. Às vezes, se você voltar a ter comunhão com o Senhor, Ele vai virar para você e falar assim, ó, você está pegando, tentando fazer aqui, que não, joga do outro lado. E aí você vai parar para ouvir. Às vezes, quando a gente está fazendo muita coisa, o nosso ouvido fica meio surdinho, a gente não consegue ouvir. Então, que hoje, né, você consiga aprender com Marta e com Maria que a comunhão com o Senhor, ela é infinitamente mais importante do que o seu serviço ao Senhor. Não inverta as prioridades. Que Deus abençoe a sua vida e amanhã nós estamos de novo juntinhas aí. Um beijo!